O futebol brasileiro encerrou o ano de 2025 com o título do Corinthians na Copa do Brasil. Dorival Júnior é o rei de Copas. Vamos falar desta final, a decisão entre Corinthians e Vasco, e passar um resumo do ano. Afinal, é a última edição do Na Cara do Gol, neste ano de 2025. Começamos agora. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com a derradeira edição, fechando o ano de 2025 com o nosso podcast. Eu, Rafael Bellatini, na apresentação. Nossa primeira temporada aqui do programa. E voltaremos no ano que vem, pode ter certeza, contando com a sua colaboração, né? O seu like, o seu comentário, o seu hype, você se inscrevendo no canal. Está chegando cada vez mais pessoas aqui no canal do Gol. É parte fundamental, a gente faz os produtos para vocês. Estou acompanhado mais uma vez de Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Prazer estar aqui de novo. Vamos fechar bem esse ano, né? E com um título, essa camisa do Corinthians aí atrás, né? Você tá feliz, né? O pessoal conseguiu aqui, não sei, a produção é muito boa aqui. A produção é espetacular. Trouxeram até opções, não, eu achei interessante. Tinha uma camisa para cada um, né? Eu achei, o pessoal não quis participar. Eu falei, não, topo. Já entrei aqui, camisa da Ponte Preta, quando a Ponte foi campeã, do Curitiba. Não, né? é que não faz parte da minha política, senão eu vestia. Né? Eu uso camisas. Já tem gente assim, que acha que não vestiria, não. Eu uso camisas. Tudo bem, Rodrigo Lebrum? Tudo bem, finalmente o ano acabou, né? Não aguentava mais. Não acabou ainda. Acabou o futebol brasileiro. Não aguentava mais, Daqui a pouco aparece mais um seu time torneio. acabou com o título, mas o meu não sei quando é que vai ganhar o próximo. Então... que isso. É impressionante, né? Como o noticiário vai ficando cada vez pior, né? O noticiário político, policial dos clubes é cada vez mais profundo ali, é uma coisa espetacular aqui, né? Mas a gente vai falar mais do futebol, bola e campo, com algumas questões que saem do gramado, mas que eu acho que merecem a discussão. Vamos começar falando dessa final. Eu bati aqui no microfone, calma. Né? Foi a sineta para começar aqui, né? Primeiro round foi vai gongo, começar aqui, gongo. né? Foi o gongo que o Jake Paul ouviu. Vamos começar aqui falando dessa decisão, então, a vitória do Corinthians no Maracanã por 2-1. E tem vários detalhes pra gente trazer desses dois jogos. O primeiro jogo foi muito ruim, o segundo jogo foi um jogo melhor. Foi bom. Foi um bom jogo, né? Foi bom. Como é bom uma Copa, né? Eu gosto desse espírito. Às vezes as pessoas desvalorizam um pouco o evento, mas é bom você pegar um Corinthians e Vasco, em que ele era ao mesmo tempo bom e ruim. Tecnicamente... O primeiro jogo foi um confronto do brasileiro. Foi muito ruim, né? Foi um Corinthians e Vasco, o que eu esperava. Ruim. Mas o de ontem foi um jogo agradável de ver, mas não necessariamente bom tecnicamente. Você viu ali ontem o porquê Corinthians e Vasco eliminaram times muito superiores, que eram Cruzeiro e Fluminense, né? Foram superiores durante toda a temporada, são times superiores, são elencos superiores e caíram justamente nas semifinais. E ontem a gente viu o porquê, a disposição que Vasco e Corinthians trouxeram para esse segundo jogo da final foi, assim, daquelas de levantar realmente o torcedor, de fazer o torcedor ter uma final memorável, né? Claro que pro corintiano, torcedor corintiano, muito melhor. Sim. Muito melhor, né? Pro vascaíno, mais um trauma. Mas é até um trauma bom. Por quê? Porque o Vasco chegou. Há quanto tempo o Vasco não chegava? Então, eu penso, torcedor vascaíno pensa no futuro, pensa assim, eu voltei a competir. Isso. O respeito voltou, vamos ver se ele fica, né? Vamos ver se ele fica. Até foi uma atitude legal da torcida do Vasco, que aplaudiu o time, ele ficou até o final para aplaudir. Claro, o jogador tá indo embora, lamentando, indo pelo túnel ali, mas quem estava no Maracanã ainda ficou ali, estava aplaudindo, porque tentou, e assim, era um ano difícil pro Vasco. Eu considero... Principalmente politicamente, né? Eu considero positivo o trabalho do Diniz, por mais que tenha sido muitos altos e baixos. Acho que ele conseguiu tirar o que dava pra tirar desse grupo, né? E quando ele chegou também, muita gente dizia que ele tava maluco, né? Que ia aceitar mais um trabalho ali complicado no meio do ano. Tá maluco não, ele é maluco. O Diniz, ele é um pouquinho maluco, Pouquinho você foi otimista, eu gostei. Não, um pouquinho, né? Não quero ofender o nosso dinizismo. Mas assim, o que
O Vasco aconteceu um pouco o que o Corinthians fez no ano que trouxe o Mendes, foi ano passado, né? 24. Isso. Trouxe o Gomes, trouxe a dupla de zaga, então... O Cuesta e o Robert Renan foram muito boas contratações. O Robert Renan fizeram boas partidas. Muito, e o Andrés Gomes foi um dos melhores jogadores desse fim de temporada. Semifinal jogou muito, a final também jogou bem. O drible que ele dá ali pro cruzamento pro Nuno é maravilhoso. E assim, é o Vasco que encontrou ali jogadores, que encontrou peças para fechar bem o ano. No Brasileirão, mais uma vez, passaram perrengue. Mas tem uma boa base pro próximo ano. Eu acho que o Diniz tem que investir nesse trabalho, né? Que foi um trabalho ali meio feito às pressas. E agora ele tem mais tempo para isso. Eu acho que o Vasco tá numa ascendente. Vamos ver aí politicamente como é que o clube se safa. Vai ter aí talvez uma nova SAF, né? Fica ali sempre aquelas negociações. Vamos ver para onde vai. Engraçado que mas o Vasco precisa investir mais para melhorar esse plantel, que melhorou, mas ainda falta muito. Essa parte politicamente falando, né? Envolve os dois lados, né? Porque o lado do Corinthians também ganhou e saiu ali com o Memphis falando, mandando recado, quem quer fazer o mal vai embora. O Fabinho tendo uma discussão também com o Stabile, então o clima também não é mil maravilhas. Politicamente, os dois clubes são efervescentes, né? E a Copa permite isso. Eu acho assim, Copa do Brasil, torneio de mata-mata, eu gosto, claro. Eu acho que tem só que 2 pontos. Quem desvaloriza e quem supervaloriza. Porque tem uma coisa que, não, porque é a melhor coisa do mundo, Copa, que é a coisa mais legal. E aí vou lembrar várias finais que foram extremamente chatas, vários jogos de mata-mata que não tiveram graça nenhuma e com times bons, né? Eu trago o exemplo do Brasileirão de 97, aquele Palmeiras e Vasco, que, duas equipes sensacionais. Duas seleções, finais, né? Chatíssimas, horríveis de se acompanhar. Mas é bom dar essa oportunidade para esses times brigarem lá. Brigarem, sim. Falando um pouco do trabalho do Diniz, daqui a pouco a gente vai falar mais do Corinthians. Vamos falar muito do Corinthians ainda, fica tranquilo. Falando um pouco do trabalho do Diniz, eu acho que, para quem critica o Diniz, assiste os jogos do Vasco, assiste esse Vasco. Esse Vasco é uma antítese do que era o Fluminense do Diniz. O Fluminense do Diniz, que foi campeão da Libertadores, era um Fluminense técnico, era um Fluminense de jogadores muitas vezes envelhecidos e tinha uma técnica refinada e pouquíssima força física. Esse Vasco do Fernando Diniz é pura força física. Né? Eu diria até que é a primeira vez que eu vejo um trabalho do Diniz que é focado exclusivamente na força física. Você vê o PH o tempo inteiro ali pela direita, é um tormento. O Ryan é uma força física absurda. O Andrés, o quanto aquilo incomoda. Tecnicamente, são jogadores que não são assim necessariamente muito acima da média, né? São bons jogadores, mas o Andrés é um jogador que é daquele ciscador típico, né? O Ryan é muito mais explosão física e o PH era um jogador que até ano passado era muito criticado justamente por não ser um primor técnico. E ele consegue transformar isso numa máquina de pressionar. O jogo contra o Corinthians foi o tempo inteiro com o Vasco na pressão. Faltou o Vasco ali, o quê? Faltou o Vasco que o Diniz teve no passado. Falta categoria, né? Falta ali uma criatividade no meio campo. O Coutinho não é uma sombra. Ele é útil ainda, mas ele não é uma sombra do Coutinho do passado. Né? Ele não é uma sombra do Coutinho do Liverpool, mesmo do Barcelona e do Bayern. Ele mal tem lampejos, né? Ele participa bem do jogo. Demorei pra lembrar que ele tava. Eu falei, nossa, mesmo o Felipe Coutinho, nossa, né? Ele até participa do jogo, tenta, mas você não consegue ver aquele brilhantismo, aquele toque de classe que deixa um jogador na cara do gol em um segundos, aquilo do jogador diferenciado que o Coutinho tinha, né? Você não vê. Então o Vasco que tem esse problema. O Vasco contra o Corinthians jogou 180 minutos praticamente, melhor, não superior o tempo inteiro, mas se você pegar os 180 minutos é difícil você encontrar 10 minutos de superioridade do Corinthians, né? E acabou por perder justamente. E justamente por quê? Porque o Corinthians só precisou de 2 lances brilhantes, principalmente o segundo gol, né, de ontem,
para definir uma final. Coisas que só a Copa pode trazer, né? Foi um lance brilhante. Um lance que ninguém esperava. E aquela coisa, né? Eu acho que o Corinthians mostrou o jeito que competiu, por exemplo, nas partidas contra o Cruzeiro. Falou assim, nossa, mas se jogasse assim um ano inteiro, mas é que tá o ponto, né? Não tem condições de jogar assim um ano inteiro. É difícil você manter, por mais que em vários momentos a gente olha e fala assim, também foi um time que, em certos momentos, foi vagabundo ali, né? Eu vou usar um termo, né? Mas assim, é um time que você olhava, tinha hora que falava assim, esse jogo eu não quero. Escolhia muito as partidas que queria jogar. Tanto é que o Corinthians venceu, se deu bem contra times que estavam na parte de cima da tabela em muitos jogos, e quando enfrentava quem estava lá embaixo, foi o Robin Hood, entregou ponto para todo mundo, Juventude, todo mundo saiu ponto com isso. Nós sempre falamos aqui, né? O Corinthians tem um bom 11, né? Um bom time, não tem um bom elenco. E acho que isso faz muita diferença para uma temporada desgastante. O Corinthians não tem elenco para lutar em mais de uma frente, o Corinthians tem que se poupar em alguns momentos e nunca vai conseguir manter sempre o mesmo nível de intensidade, porque não consegue. O Vasco também. O Vasco são dois times que têm o mesmo problema. O Vasco, você olha para o elenco do Vasco e para o elenco do Corinthians, olha para o banco, o Corinthians é até um pouco melhor, e você não tem grandes opções, né? Você não tem grandes opções. Então o 11 dos dois é capaz de competir. Agora, se perde um ou outro jogador e no Corinthians um deles por acaso estava no banco, que era o Garro, há uma queda muito grande de qualidade. Isso que eu ia trazer até, começar com o Rodrigo puxando para o lado do Corinthians. A gente vai falar do Corinthians que não pôde contratar. Inclusive o Andrés Gomes é um jogador que o Corinthians tentava contratar e já não conseguia por essa questão, não sabia se ia conseguir inscrever ou não, né? E o Vasco levou a melhor. Mas como é impressionante que às vezes você olhar para a base faz bem para você, né? Então às vezes você não teria dado uma chance maior para o Breno Bidon, que acabou sendo um exemplo nesse jogo. O André, uma grata surpresa. Muito bom. O Guinegão, teve poucas chances. Ele apareceu mais no Brasileirão, mas sim, ótimo. E apareceu ali contra o Atlético Paranaense, né, no momento de necessidade, ele estava lá para fazer. Alguns jogadores saindo, o João Pedro Choca, alguns jogadores saindo da base, o Corinthians deu mais chances. É o Pedrinho, aquele ponta, né? Tem o Pedrinho. O Pedrinho é um jogador que eu gostei bastante do que eu vi. Ele jogou mais no Brasileirão também, mas eu achei um jogador bem interessante. Eu acho que vai ter mais chances o ano que vem. Mas eu queria destacar um outro jogador do Corinthians, na verdade, que é um veterano, que é o Martinez, né? Ele deu a impressão que ele ia sair do jogo ali no primeiro tempo, que ele sentiu uma lesão, e depois, não, vou insistir, vou ficar. Que jogaço, acho que foi o melhor jogo dele pelo Corinthians. Tava no campo inteiro mesmo, defendendo, dando lançamentos. É um jogador que eu achava que ele fosse um pouco mais limitado do que ele é. Mas ele compensa muito com a raça e com a força física, né? Um jogadorzaço, sim. Tem o mérito do Dorival nessa história, eu ia falar, porque, por exemplo, alguns jogadores que cresceram bastante. O André Ramalho é um jogador muito que não me passava segurança nenhuma. Na reta final ele foi se encontrando ali, formou uma dupla interessante. Até o próprio Gustavo Henrique se encontrou. Sim, o Gustavo Henrique passou a ser uma peça importante, tanto no jogo de ataque até, na bola parada, na bola aérea. O Mateuzinho e o Matheus Bidu são dois jogadores que cresceram demais e mostrando muita vontade. Apesar de que teve uma jogada no final que eu brinquei com o meu filho que parecia aquele momento que você tá jogando FIFA meio desesperado e você tá apertando o carrinho, não faz nem sentido. Né? Teve uma hora que o Garro deu carrinho no jogador do Corinthians. Eu falei, calma, né? E tava todo mundo no carrinho. Né? Mas ali era a hora do desespero e a entrega final do jogo. Mas são jogadores que cresceram demais. Ranielli passou a ser até o Maicon terminou bem a temporada. Bem. Todo mundo ali conseguindo crescer num momento decisivo, né? Então agora você é fã do Dorival. Não sou fã do Dorival e eu acho que o trabalho do Dorival é, no geral, muito ruim. O Dorival não ganhou Copas por acaso. Eu acho que ele tem um estilo de jogo também e de preparar o time que é muito, vamos dizer assim, prático para esses jogos de Copa. O jogo de ontem foi um exemplo clássico. Todo mundo criticou a escalação do Corinthians, todo mundo não, mas era... Eu gostei, eu critiquei da ida. O havia uma certa polêmica ali, principalmente por causa do Garro. Por conta do Garro. O Corinthians perdeu o meio de campo com o Garro no primeiro jogo. Perdeu por conta... porque ele não tem condição mais. Em condições físicas. E a gente viu como ele conseguiu segurar o Vasco
e levar perigo pro gol do Vasco, mesmo não tendo a bola. Então é um jogo muito vertical, sempre foi um jogo muito vertical do Dorival e que acho que funciona bem para esse tipo de jogo, né? O jogo ontem foi do jeito que acho que o Dorival queria e esperava, porque era um Maracanã lotado, era um Maracanã todo, com 4.000 corintianos, era um Vasco que era fisicamente forte, um Vasco que todo mundo sabia que ia tentar pressionar, e ele armou um time que conseguiu suportar isso desde o início, ciente do que ia fazer, e conseguiu armar os contra-ataques que não foram por acaso. Aliás, a Copa tem uma coisa que é muito interessante também, né? Ali você tem o segundo gol do Corinthians, que eu queria destacar, é um gol para ficar para a história, né? É um gol quando o Bidon faz aquele drible. Aquilo ali. Quando o Bidon faz aquele lance, eu estava acompanhando até e pensei assim, nossa, abriu ali um leque de possibilidades naquele contra-ataque que você vê o gol se desenhar antes do gol acontecer, né? E tudo saiu exatamente como era para sair, né? Não teve um jogador se movimentando antes e entrando em impedimento, o toque saiu na hora certa, ninguém se antecipou e tentou uma definição antes da hora, o cruzamento foi perfeito, foi tudo aquela jogada de almanaque. Eu acho que aquele gol que não vai sair tão cedo da memória do torcedor corintiano, é aquele gol simbólico, né? Você vai lembrar daqui a 10 anos do drible que ele deu, né? Porque foi um drible fantástico, foi o momento que desbloqueou o Vasco, um Vasco que dominou 180 minutos praticamente e que em um lance brilhante desmontou. Quando eu fiz o curso de treinador, inclusive, muito se falava daquela questão que o drible é para você gerar a sua vantagem, né? Você sempre tem superioridade, sim. A superioridade numérica, você tem que fazer, e o drible, ele é esse momento, ou é uma troca de passes muito bem elaborada que você vai gerar essa vantagem sua no ataque, e o drible faz isso, porque daquele jeito, você de costas recebe com um toquezinho, você deixou o jogador do Vasco plantado sem ter ali, né? Você saiu na frente, veio tentando tirar, mas não dava, e abriu todo o leque. Clarão, E que inteligência do Bidon, para quem eu vou passar? Tinha o Memphis de um lado, tem o Yuri tá mais perto. Eu vou o lance fazer. Podia ter ido pro lado esquerdo. Ele podia ter tentado cruzar uma bola, ele podia ter se empolgado e tentar chutar de fora, podia ter feito várias coisas. Então foi uma jogada bem legal e eu achei muito característica, até quando rola o drible, eu pensei assim, naquele momento, né, muito rápido, mas você fala assim, se sai um gol aqui, isso aqui fica registrado, né? Se não tem o gol, talvez esse drible se perdesse na história, ficasse para trás. Sim. Agora não, tá registrado ali naquele momento. E uma jogada que começa com um jogador da base que passa pelo pé. O cruzamento é do Yuri Alberto, um jogador que fez um gol e é muito questionado, é muito debatido se ele é um bom jogador que tem uma fase ruim ou se ele é um jogador ruim que teve uma fase boa. É o grande enigma, né? O dilema da Tostines com o Yuri Alberto. E termina no pé do maior salário do craque do time, que é do Memphis Depay. Então achei muito simbólico também esse gol. E também sai muito por conta principalmente do Dorival, né? De escalar o Bidon, eu ia dizer bancar. Ele ia sair. Ele ia tirar o Garro tava se preparando para entrar. E aí ele insiste no Yuri Alberto, que muita gente queria fora, porque ele tá mal fisicamente, tá com problema no pubis, a gente vê que ele tá no esforço mesmo, mas ninguém quer ficar fora da final. E o Memphis também, que é um jogador que muita gente achava que é caro. O Memphis, alguém ainda acha que o Memphis é caro depois do gol do título? Acho que não. Mas eu queria completar do Dorival, que eu acho interessante. Ele ficou conhecido principalmente no Santos por um jogo de posse de bola, um jogo pra frente, um jogo bonito. Mas desde aquele trabalho dele no Ceará, o Dorival também aprendeu a ser mais reativo, né? O São Paulo ganhou a Copa do Brasil assim. O Flamengo, tudo bem que era um Flamengo que estava mal, era o Flamengo do São Paulo, ele não conseguia criar muito. São Paulo entregou a bola para o Flamengo muitas vezes naquele jogo e também conseguiu segurar bem e encontrar um gol. E o Corinthians agora, depois de fazer um jogo ruim em casa, também deixou o Vasco ficar com a bola e se posicionou bem. E os contra-ataques realmente foram de manual. Isso eu acho que é uma coisa que esse Corinthians, o Dorival,
foi diferente dos trabalhos anteriores. Dorival, foi interessante mesmo. Rei de Copas, né? Porque ele ganhou o título em 2010 com o Santos do Neymar. Timaço, né? Perdeu em 2015 o título pro Palmeiras. Aí ele foi campeão em 2022 com o Flamengo e é demitido logo na sequência. E eu até compreendi, porque ele ganha contra o Corinthians. O Corinthians com um elenco infinitamente inferior e ganha, né? Porque o Fagner perdeu aquele pênalti, poderia ter sido diferente a história. No ano seguinte ele vai para o São Paulo e ganha com o São Paulo. Não disputou a Copa do Brasil em 2024, porque estava na seleção brasileira. Sim. E aí volta em 2025 e é campeão de novo. Então o troféu, né? Na NFL tem o Vince Lombardi, que dá o nome ao troféu. Mas daqui a pouco vai chamar Dorival Júnior o troféu da Copa do Brasil. Ele podia ganhar a Copa do Mundo, né? Mas demitiram ele antes. Eu até ele brinquei. Falou que ele ia pra Copa do Mundo, pra final da Copa do Mundo. É verdade. Ele talvez compre ingresso. Eu até brinquei que se fosse na década de 90 ia ser Dorival, técnico, Diniz de auxiliar, né? Estilo Parreira Zagallo. Se não fosse acho que a Copa de 2014... que acho que foi a última vez que investiu e deu muito errado, investiu nessa história da mística, né? Trouxe o Felipão com o Parreira. Agora não tem como. Agora, né? E aí deu errado. Não, essa ideia não funciona mais. Já não fazem mais isso, né? Desde 2014 enterrou esse conceito, né? Pega os dois, ó lá, dois finalistas, campeões, né? Tem história. Tem história em Copa, estilo copeiro, a gente precisa ir bem só em 8 jogos. Mas eu acho que o Dorival, o trabalho dele, eu tenho muitas críticas, porque eu acho que dava para tirar mais com esse time do Corinthians. Ele ficou muito tempo para mim reclamando de reforços que não viriam, sabe? O Corinthians tem uma crise financeira ali, tem o transfer ban, não pode, então trabalha com o que você tem. Tentar motivar um pouquinho mais os jogadores, mas nesse detalhe que eu acho importante até a gente discutir, é isso que eu queria trazer do exterior. Eu acho corretíssimo cobrar que o Corinthians tenha uma gestão mais com austeridade, com responsabilidade, né, financeira. Mas eu acho que o que aconteceu com o Flamengo, né, aquele remédio amargo de passar aquele tempo, hoje em dia o futebol mudou. Inclusive você tem muita parte da renda vindo por premiação de torneio, então tem que se investir, porque não dá para ficar na Série B. Se você cair para a Série B, hoje em dia a renda não é a mesma que era antes. Uhum. Você podia cair para a Série B que você ainda ganhava um ano. Acho que é um pouco de romantização desse remédio amargo também. Não é como se o Flamengo estivesse disputando o Brasileiro com o... Isso. Né, gastando o que gasta o Juventude, sequer o Fortaleza. Não é a mesma coisa. O Flamengo tinha times que não eram times para serem campeões, mas também não eram times assim, pensando para a Série B. Né? Então, eu acho que tem que ser um trabalho bem feito. Você não pode jogar dinheiro fora. Quando o Depay chega, para mim, é um mau investimento. Mas não é um mau investimento porque o Corinthians não tem o dinheiro e porque ou porque está com problemas financeiros, porque ele é muito caro. É um mau investimento porque é um jogador que, por mais que seja bom, tá indo pro Corinthians porque tem problemas físicos. E você faz uma aposta. É uma aposta muito grande. Você faz uma aposta que é muito grande, que pode dar muito errado, né? Como deu com o Pato, quando o Corinthians contratou o Pato. Então, é basicamente isso. Eu acho que é óbvio que pode dar certo, tem sempre esse risco. Você tem que dosar o risco. Eu vou gastar esse dinheiro todo num jogador que está num momento de problemas físicos, ele pode não render, né? Ele poderia simplesmente ter sido um fracasso e o Corinthians teria, no caso... Um all-in muito grande, né? Como foi, por exemplo, isso serve não só para o Depay, serve para outros jogadores. O Coronado, é um caso, você vai investir um dinheiro muito alto, e no Brasil faz-se isso o tempo inteiro, em um jogador que, por mais que seja útil, talvez não te dê o retorno que aquele investimento tá. Enquanto você tem recursos limitados, que acho que o problema do Corinthians é esse, eu estou num momento difícil, eu tenho recursos limitados, né? Você tem que pensar muito bem onde investir, né? E aí a gente cai na loteria. O dirigente brasileiro vive na loteria, né? Então a gente não pode elogiar
o cara que jogou na loteria e ganhou. Então, quando a gente fala que Memphis Depay continua sendo, para mim, uma má decisão, né? Que deu certo, era uma aposta. O cara jogou na roleta e a bolinha caiu no lugar certo. Então, mas o problema é que é o seguinte, eu faria o investimento do Memphis Depay porque eu entendo que dali pode sair alguma coisa. O Coronado, que não fazia sentido nenhum pra mim, porque ninguém nem sabia quem que era o Coronado. E aí ele tava brilhando no futebol do mundo árabe. E aí fez um investimento, o Corinthians venceu uma concorrência com o Flamengo. Não fazia nem sentido o Corinthians competir com o Flamengo financeiramente e você levar um jogador como o Coronado. Então... É como você apostar, por exemplo, no Emerson Royal. O que você acha que o Emerson Royal vai trazer? Você vai pagar caro pelo Emerson Royal? Vai pegar no caso do Flamengo e pegar um caso de um clube que ganhou tudo, quase tudo, né? Nesse ano. E você vai pegar um caso de um Soteldo, né? O Soteldo não é um mau jogador exatamente, mas quando ele chega para o Mundial do Fluminense, ele se tornou uma das piores contratações de 2025 no futebol brasileiro. A fase dele não era das melhores, já vinha de um bom tempo que uma ele tinha fase sido de 3 anos. Né? A fase dele. Isso. Ele teve aquele bom momento no Santos e depois... Vamos pegar outro caso, Neymar no Santos. Né? O Neymar, todo mundo sabe o que o Neymar pode entregar. Você apostaria no Neymar? Por que você apostaria no Neymar? O Corinthians aposta num jogador desse nível porque talvez as escolhas que tenham aparecido fossem como o Coronado, em que você vai gastar muito dinheiro e aí é melhor você investir no Depay. Mas se você é um clube bem gerido e você vai pegar os clubes que estão realmente competindo no topo, normalmente são esses clubes, eles não vão investir no Neymar. Eles não vão investir no Depay. O Palmeiras não vai investir num jogador investir no desse, Paulinho, né? Mas o Palmeiras já errou demais também, então. né? Mas o Flamengo não vai investir. O Flamengo vai investir no nome, né? O Flamengo vai então, investir esse no que é o nome, ponto. né? Eu acho que o mas futebol o brasileiro tem ele vai se também, salvar, né? De ter um domínio lá, porque o dirigente brasileiro ele tá pronto para fazer uma besteira em qualquer momento. O dinheiro não aceita desaforo, né? Claro que o Flamengo, o que está gerando de renda é um absurdo, mas eu confio no potencial do dirigente brasileiro. Eu acho que ainda pode aparecer, não estou falando dessa gestão, mas ainda pode aparecer alguém que vai fazer. Antes, já né? aconteceu antes. O Flamengo já contratou o melhor do mundo vamos na lembrar, década de 90 vamos lembrar e depois teve anos de crise. O São Paulo, o Bayern da América, né? O São Paulo que gestão, o soberano, a pompa toda, contratações cirúrgicas que eram e todos muito perfeitos. E agora parou na caneta emagrecedora, né? E a caneta agora tem até caneta emagrecedora. Isso aí é muito... Mas olha, eu acho que o Depay é assim. A gente tem que entender também o momento dos clubes, né? O Corinthians não tem como competir com o Flamengo, isso do Coronado foi estúpido. Mas essas oportunidades, tipo o Depay, elas só vão aparecer um jogador que está em baixa. O Corinthians não está no momento de atrair um jogador que tá na boa. Tipo, o Flamengo consegue. Tipo o Andreas Pereira. Esse caso não aconteceria no Corinthians para vir agora. Ou o Flamengo que atrai um Jorginho, que é um jogador que ainda... Ok, ele tá numa idade mais avançada. Mas o Samuel Lino, alguma coisa assim. Sim. O cara querer jogar no Corinthians, Flamengo. O que aparece agora nesse momento é um jogador que tá ali, que ninguém tá pensando nele, que é o caso do Depay. O São Paulo conseguiu com o Oscar, que tava na China, e também ninguém... é o Oscar... sei lá, ninguém quer. O Lucas mesmo, né? O Lucas é aquela história, não, eu vou assinar o contrato, mas se tiver uma proposta eu vou sair. Nunca apareceu. Isso, ele assinou, o primeiro contrato dele foi era de 4 meses com o São Paulo, depois acabou que ficou. O caso do Depay é um caso que deu certo. Sim, é um alto risco, mas pelo menos você sabe que é um jogador de muito talento e que se ele estiver bem fisicamente, ele vai entregar. Agora, o Igor Coronado é um jogador que ninguém nunca sabe o que ele fez na vida e ele desembarca no Corinthians com um salário de 2 milhões. 32 malas, uma coisa assim que ele chegou de viagem. O detalhe que eu ia até comentar, que eu acho que essa conta poderia fechar melhor, por mais que envolva muito dinheiro com o Depay. O Corinthians, quando contrata o Memphis Depay, ele estava brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ele não estava se classificando nem para torneio sul-americano, nem para a Copa do Brasil de 2025. O Corinthians não tinha a vaga porque ficou lá atrás no Campeonato Paulista. Foi mal no Campeonato Paulista. Então não tinha vaga. O Corinthians chegou a ter 0,1% de chance de ganhar a vaga para a Copa do Brasil pelo Brasileirão.
Então monta esse time que tinha o Memphis, que tinha o Garro. Eu ia dizer isso, não foi o Depay só, né? Não, mas ele é a peça que encaixa ali, porque a produtividade do Yuri Alberto cresce demais quando chega o Depay, porque aí você tinha alguém que atraía a atenção, e ele chega com gols e passes decisivos, né? Era quase todo gol, jogo com gol e assistência do Memphis Depay. O Corinthians consegue não só a vaga para a Copa Libertadores, como a vaga para a Copa do Brasil. Aí tem a má gestão de entendimento até do trabalho de treinador. Ali é o problema, né? O Ramon foi um técnico que serviu, mas não deveria ter seguido no comando do Corinthians. E pela celeridade, temos que ir lá, vai começar a Sul-Americana, a Copa Libertadores, vai desse jeito mesmo, né? Manteve o treinador, o time foi mal. Depois não trabalhou a Copa Sul-Americana como deveria ter trabalhado, porque a Sul-Americana é uma boa fonte de renda ainda, paga em dólar e dá um prêmio interessante. Mas aquela loucura que foi feita lá rendeu esse prêmio de 77 milhões. Então, tipo assim, poderia ter rendido mais na Copa Libertadores. Pega o São Paulo, que não tinha um time para brigar pelo título da Libertadores, mas que acumulou uma boa premiação chegando até as quartas de final. Poderia ter chegado até a semifinal, pelo menos na Libertadores, mas gerou esse prêmio final da Copa do Brasil, que é o maior prêmio, né, do futebol brasileiro. Sim, analisando hoje, o Depay... Deu certo, claro. Deu certo. E não foi só o Depay, né? O Corinthians, que foi campeão na Copa do Brasil, começou a ser construído na crise do ano passado, quando viram que ou faziam alguma coisa, ou o Corinthians ia para a Série B. Sim. Né? E ali reconstruíram um time, mas não tem dinheiro para mais. Um time que foi mal construído, inclusive, pelo Mano Menezes. Né? Já começa a valer, aí é a gestão anterior, do Ilho, a renovação. Essa é uma questão para se ver tanto para Vasco quanto para Corinthians. Né? O Diniz, uma das piores coisas que o Diniz faz normalmente é a ação no mercado, porque ele tem aquela de confiar nos jogadores, né? Mas ele ajudou a montar esse Vasco no meio do ano, com reforços pontuais, com a zaga, por exemplo, né? E será que o Diniz evoluiu nesse sentido? Como é que ele vai conseguir montar o Vasco no ano que vem? Né? No Fluminense ele sempre dizia isso, ele dizia, não é que eu não pedi, eu pedi aquele, só que eu não tinha, só tinha dinheiro para esse, né? Dá uma opção A, B, C e D, aí o cara olhou, essa D, não, mas tem A, não, a D é legal, hein? Não, tem a E, a E eu tenho, pode ficar com essa. Isso. Isso é importante, mas pelo menos nesse meio de ano aí o Diniz parece ter entendido que chega de jogador velho, né? O Vasco precisa ali de vigor físico, jogador que, se ele quer pressionar alto, ele precisa de jogador jovem. Então, já tem o Coutinho, já tem o Coutinho que é o único criatividade, a única criatividade que ele aliás, tem. O Coutinho, pelo que eu vi ontem, foi a temporada com mais jogos na carreira dele. Então, tudo bem que o Coutinho não é mais aquele Coutinho, mas é de se valorizar, porque é um jogador que teve muitos problemas físicos e esse ano, querendo ou não, conseguiu entregar muitos jogos aí pro Vasco. Não, ele foi muito importante pro Vasco, né? Ele só não tem mais o brilhantismo não tem. Que ele já teve no passado. Isso me assusta um pouco, porque eu olho pro Coutinho e eu penso naquela coisa mágica, mesmo que inconstante. Hoje o Coutinho é um jogador constantemente bom. O Coutinho... O que não faz aquela diferença. Um Coutinho é um jogador constantemente útil. O Coutinho na Copa ele tá de 2000, 6,5, ele não sai do 6,5, 7. A Copa de 2018, com o Coutinho, meu filho tinha 3 aninhos, mas era o jogador que ele mais gostava. O pessoal fala muito do Neymar, ele gostava do Felipe Coutinho. Ele fez uma boa Copa. Ele fez uma boa Copa. E eu gostava do Felipe Coutinho, achava um jogador... Da geração do Neymar e do Ganso, era Neymar, Ganso, Coutinho eram os 3 grandes jogadores, né? Sim. E o Neymar era a minha terceira opção, né? Eu ficava ali entre o Coutinho e o Ganso. O Ganso, pra mim, foi o maior erro da minha vida. Achei que ele seria... Eu acho que esse erro aí, uns 100 milhões de brasileiros cometeram. A maioria ali cometeu. Achava que o Neymar seria um baita jogador, porque tinha... A qualidade do Neymar nunca foi discutida, né? Mas eu achava que o Ganso, pelo que ele sabia fazer, ele podia mudar times, né? Vamos pegar aqui, até puxando um pouquinho mais pro passado, o Robinho foi espetacular,
mas o Diego construiu uma carreira que foi mais longa, sendo decisivo, né? E o Diego teve uma carreira interessantíssima também. E o Ganso poderia ter sido esse cara, né? É aquela ideia que eu tinha em 2010. Em 2010 o mundo era outro. Eu já acho o contrário, tá aí, discordamos. Eu quando tinha o Diego e o Robinho, eu cometi o mesmo erro. Eu achava que o Diego ia ser um craque de altíssimo nível, e a carreira do Robinho é muito melhor do que a carreira do Diego. Não, ele passou por times maiores, mas o Diego... Não é só passou, ele foi campeão. Não, né? O Diego foi campeão da Liga dos Campeões com o Porto. O Diego foi ídolo na Alemanha, teve uma ótima passagem na Alemanha, e depois foi campeão com o Flamengo. Muita coisa, né? Foi campeão com o Flamengo. Foi campeão com vários outros, teve alguma importância. Mas lá. O Robinho, passou pelo Real Madrid muito bem. O Robinho foi campeão no Brasil, com o Diego, claro, foi campeão depois quando voltou. Foi campeão no Real Madrid. No Real. Mas o Real Madrid, ele não foi aquilo que se esperava. Pelo potencial que o Robinho tinha, ele não foi. Ele não conseguiu desenvolver. Depois brigou e foi pro City, passou... Não, o City foi um horror. Na Itália... Ele foi bem na Itália. Ele era um jogador útil. Não foi tão bem na Itália. Ele foi melhor que no City, pelo menos. Mas que a passagem dele na Itália... O Robinho, pra mim, onde ele foi melhor, obviamente, foi no Santos, e na seleção brasileira também eles transformaram. Não, na seleção não há muito o que discutir. O Robinho sempre jogou muito bem na seleção, né? Mas o Diego foi mais longevo e jogou melhor. A diferença de nível entre o Ganso e o Neymar é absurda, né? Sim, o Diego e o Robinho é mais ou menos os dois tiveram carreiras boas e aquém do que a gente achava, porque achava que eles teriam carreiras espetaculares. Nada tão aquém quanto a carreira do Ganso. Né? Eu não lembro por que a gente chegou nesse tópico. Mas tá tudo bem, é só colocar o Breno Bidon na seleção. E imagina, não era o Yuri Alberto? Não era o Yuri Alberto também. Não, e o Ryan, o cara vai lá e faz gol em final ali. E o Ryan? Quem falou, no Maracanã chegou lá e caixa. Perdeu um que se ele faz aquele gol também... Agora, o Ryan é um jogador que eu acho que pode ser considerado sim para a seleção. Uma pena que está muito perto já para fazer testes, porque é um jogador também com um estilo que a gente não tem, né? Ele não é exatamente um ponta, um centroavante, ele é mais um segundo físico, atacante, né? Ele é um cara para você botar ali na frente. E gosta de ficar na entrada da área, né? Ele arrisca de fora também. Não é aquele cara que precisa ficar lá dentro especificamente. E busca o meio. A gente tem muito cara que cai para as pontas e ele busca o meio. Esse foi um bom motivo para o Vegetti sair, porque o Ryan jogava mais pela direita e o Vegetti lá, um tanque estacionado na frente da área. A partir do momento que ele sacou o Vegetti, o Ryan ficou centralizado, mas ele também vem da direita muitas vezes. É um jogador muito interessante. É um jogador que eu acho que... Até o Ancelotti vacilou, porque devia ter testado, de fato. Devia, porque você pensa assim, o Richarlison. O Richarlison é um jogador de físico. E é um jogador que está sendo muito usado no centro do ataque, que tem características muito parecidas com o Ryan também, né, ao meu ver. Fez gol nesse final de semana. É um bom jogador. O Richarlison é um bom jogador. Eu acho que o problema do Richarlison é que ele nunca vai ser um centroavante de topo, né? Sim. Ele sempre foi um jogador muito mais pela força física do que pela qualidade e consistência na finalização. A finalização do Ryan é uma pancada que parece... Aquilo ali é estilo Adriano. Acho que isso as pessoas comparam com o Adriano. Eu acho que não é nem pela tanto bomba, pela bomba. É a bomba. Ele não precisa de muito espaço. Sai uma pancada. A pancada que ele acerta. Aliás, aquela falta ensaiada, se ele acerta mais no canto, o Hugo não chegava nunca. Ele cavou nunca. A falta ali, porque não teve falta nenhuma ali. Ele cavou a falta e aí ele acerta um tirambaço ali. Ele não precisa mirar. Ele só precisa... Acerta o gol. Não precisa ir no canto. Se for na direção do gol... Pro goleiro, o Hugo teve que fazer uma defesa absurda difícil em cima dele, porque foi aquela bola que vem com uma velocidade, uma curva, né? Aquela curva que sai assim. Atrapalha bastante. Um goleiro pode tomar um frango numa bola daquela, que ele pode entrar com aquela mão a famosa mão de alface, né? Se ele for com a mão de alface, ele entra com bola e tudo. Então é um jogador muito, muito interessante. É um jogador... É curioso, porque eu via o Raya jogar há um ano atrás e não dava o mínimo valor. Não que achasse um jogador ruim, achava que tinha algum potencial, mas nunca achei que chegaria nesse patamar. Não, a evolução dele em um ano é absurda. É absurda.
É um jogador que eu espero muito e considerando que a gente está aí com o Richarlison e outros nomes duvidosos ali para o centro do ataque, se a gente for optar por força física, eu testaria ainda o Ryan. Acho que ainda dá tempo. Copa do Mundo é quem está em bom momento. Testa lá. Tem poucos jogos, mas testa. E entendeu? É o que você disse, né? No estilo do Ryan, não consigo pensar em nenhum jogador. O Richarlison é tão combativo quanto ele ali para saída de bola e tal. Mas ele não tem a força que o Ryan tem, não tem aquele arremate de fora da área que o Ryan tem. Então é um jogador diferente. E, aliás, o Vasco renovou, a multa dele é de 80 milhões de euros, mas sabe-se lá até quando que o Ryan vai ficar no Vasco. Né? Sim, né? Um jogador que certamente vai atrair atenção geral. Ele tem uma cara de Chelsea, não vou mentir, não. Hein? O Chelsea, todo mundo que... todo mundo tem a cara do Chelsea, porque todo mundo tá na carteira do Chelsea, se o olheiro olhar assim, o bebê sai da barriga da mãe, olha assim, olha, a perna, esse aqui tem perna de jogador de futebol. O Chelsea já faz contrato e empresta ele até os 18 anos de idade. Eu vou falar pra você, o Chelsea também deu raiva no final de semana, hein? Assistiu o jogo do Chelsea ali, nossa senhora, que coisa... O Chelsea é muito irregular, né? O Maresca é muito professor Pardal, eu falei isso aqui, dentre as vitórias, que a gente tá na reta final aqui, é até um bom gancho pra gente puxar, né? A reta final da primeira temporada Na Cara do Gol, e a gente fez a previsão até do ano, e essa aqui eu falei, o Maresca, ele vai começar a inventar história. Não tem a menor hipótese. Ele vai começar a fazer papinho e cada invenção que ele faz... Eu tenho que concordar. Ele parece que tá testando o time o tempo inteiro na Premier League, né? Isso. Ele usa a Premier... Então, talvez na Liga dos Campeões ele vai brigar, ele vai ganhar a Liga dos Campeões, né? Eu vou jogar a Liga dos Campeões e vou brincar na Premier League. Parece que ele é o Renato Gaúcho. Se eu colocar o João Pedro de zagueiro, eu vou testar aqui. Testam ali, por que não? Ele vai testando. Vou colocar agora aqui. Vai pro gol você. E vai lá, né? Mas é essa a situação, e a Premier League vai ficando mais um pouquinho mais distante. Aliás, um bom jogo. Primeiro tempo do Newcastle, achei que ia arrebentar. E aí depois voltou no segundo tempo. Foi até engraçado porque foi quase nos mesmos minutos, né? Um gol aos 4 e um aos 20, fez 2-0. E aí no segundo tempo o Chelsea empata com um gol aos 4 e aos 21. Falei, quebrou ali, né? Mas foi só isso. Só para citar também que o Arsenal venceu e segue. O Arsenal, a briga ali é uma briga estranha, né? Uma briga em 3, mas ninguém confia no terceiro, né? É o Arsenal, o Manchester City. Eu acho que ninguém confia no primeiro também. Eu acho que só confiam no City. E assim, vamos ser sinceros, né? O que o City... só dá para confiar no City. O City tá jogando de novo. Essa marca tá jogando muita bola. Agora é impressionante quando o Arsenal resolve e quer brigar de fato, aí o City fala assim, não, eu vou entrar de... Mas o City joga muita bola. O problema do City atual não é não é jogar mal, ele tá mais exposto na defesa. É só isso, eles não têm mais o Rodri. Mas semana passada o jogo, né? Contra o Crystal Palace, foi assim, nossa, que jogo difícil. O City teve um jogo dificílimo, foi 3-0. Quem tá jogando muita bola é o Cherky, o que esse rapaz tá jogando. Sim. Esse é aquele camisa 10 que a gente... Todo mundo clama, esse jogador é um camisa 10. Mesmo. Eu vendo o jogo contra o West Ham, eu olhava, né, o Paquetá, ficava imaginando o Paquetá falando assim, cara, se eu não tivesse passado uma mensagem, eu tava aqui, né? Porque ele podia estar lá, ele tá no West Ham e ele estaria na equipe do Manchester City. Não sei nem se ele tem tamanho para a equipe do Manchester City, mas... poderia estar lá. Não, o Guardiola usa muitos jogadores úteis, né? Sim. Não é só o nome, né? O Guardiola é muito... Eu acho que às vezes até demais. Quando ele pega o Haaland, ele abre uma exceção. Ele às vezes abre uma exceção, mas ele não gosta muito de jogador com personalidade, né? Ele gosta de jogador que faça o que ele quer. Aliás, todo treinador gosta disso, tá? Todo mais treinador ou menos, gosta. Mais ou menos. O treinador que é treinador... assim, que confia nele, ele quer que o cara entre em campo e faça exatamente o que ele falou para fazer. Aquele que tem certas dúvidas, aí ele prefere, vai lá e faz o que você sabe. Dá a bola nele e resolve. Mas que diga o Xabi Alonso, né, que está sendo muito questionado, porque ele é treinador, ele não sabe gerir o elenco ainda, obviamente ele é muito... Tudo bem, ele jogou nos principais clubes do mundo, no Real Madrid, no Liverpool, mas ele está sentindo ali muito aquilo de vestiário das estrelas do Real.
Teve até não sei se vocês chegaram a ver uma análise do Thierry Henry esses dias aí na Sky Sports, que foi ele falando disso, que tem treinador que é treinador, tem treinador que é o manager lá. Isso. Como diria o nosso Luxemburgo. Manager. O manager. É eu que inventei isso aí. Exato. Que o Real Madrid é um clube totalmente peculiar, que não tem nada a ver com nada no mundo. E aquela crítica que muitos faziam ao Ancelotti de ser o distribuidor de colete lá, de saber gerir ego, o Real Madrid é gerir ego, não é tanto o trabalho de treinador. Não, eu acho que é os Obviamente dois, né? que também é. Tem. Mas é que no, pelo amor de Deus. É que no Real Madrid é quase o mesmo peso, gerir o ego e treinar. Eu acho que é até maior, porque você tem os melhores jogadores do mundo, você tem que botar eles motivados e num sistema, o sistema não precisa ser brilhante, né? Você tem que adaptar, acho que tem que ser uma pessoa que se adapta. O Guardiola é um cara que se adapta, mas com alguma resistência, né? Quando ele pega um jogador como o Haaland, ele é obrigado a se adaptar. Ele é obrigado a se adaptar. Ele fala assim, eu preciso, então ele é cabeça dura, mas ele... Eu acho que ele devia brigar com o Haaland. Acho que seria uma boa ele brigar com o Haaland, botar o Haaland no banco. Porque ele testou de tudo, né? Ele com o Agüero, o tanto que ele sacrificou o Agüero em vez de explorar o que o Agüero tinha de melhor, e toda vez que o Agüero entrava para fazer o que tem que fazer, o Agüero ia lá e fazia e calava um pouco o Guardiola, mas o Agüero era um cara que era inconstante fisicamente, principalmente, né? Então, quando ele pega o Haaland, ele não tem, o Agüero podia ir pra ponta, podia pro lado, o Haaland não vai, e ele tem que montar o time pra jogar pro Haaland, ponto, né? É que nem ele montava, e ele já tinha feito isso com o Messi, né? Só que é fácil, quando é o Messi, você entrega o colete e fala assim, eu sou o melhor técnico do mundo, mas vamos botar a bola nele, né? Quando você tem esse cara, o Messi, o Cristiano Ronaldo, diferente, o Ronaldo, o Romário, esses caras podem, eles falam assim, vocês fazem a parte de vocês, que eu vou fazer a minha, e eles entregam, né? Quando eles não entregam, eles não tem muito o que fazer, né? Você começa a ter que descartar. Pra gente chegar aqui na reta final do nosso programa, eu queria fazer um balanço, né? Sempre faz essas coisas aqui. Eu percebo que eu fiz o que deu na minha vida particular, foi o que deu pra fazer. E é isso mesmo. O ano que vem eu pretendo fazer, talvez, de novo o que deu. Porque não vou botar meta, porque não tá valendo essa história, não. Aquela coisa. Aliás, até nessa piada a gente pode usar, né? Chega final do ano, você vai pra uma festa, aí você... né, tá lá contente, assim, você começa a falar, ano que vem eu vou fazer isso, eu vou correr maratona, me inscrevi já para mais uma meia maratona, não, vou fazer isso aqui, vou perder 70 quilos, vou fazer, falo tudo. O Neymar falou que vai ganhar a Copa do Mundo. A mesma pegada. E aí, 2026, o Neymar, será que vai ser um Neymar... Eu não vou dizer diferente. Eu não acho que o Neymar vai ser eu não acho que ele vai por 6 meses se transformar e parar de ir em festa e parar. Tem Copa do Mundo de Kings League. Ele tava no show do Thiaguinho lá e praticamente fez deu aquela chorada pro Ancelotti. Eu fiz isso sexta-feira. A questão é, será que o corpo do Neymar dura aí esses 6, 7 meses? Eu não sei se ele vai fazer uma boa pré-temporada. O Neymar foi a mesma coisa que você falou. Ele fez o que deu. É isso. Foi o suficiente para o Santos não ser rebaixado, né? Mas quase. Né? Foi o suficiente mesmo, né? Para que ele vai desperdiçar mais energia do que isso? O Santos só conseguia isso mesmo na temporada, então ele teve bem, né? Foi o que deu. Foi o que deu. Então, agora, pensar em Copa do Mundo, não vejo o Neymar na Copa do Mundo. Não vejo o Neymar na Copa do Mundo. Como não via o Depay como uma boa contratação, então vamos ver ali o que acontece. Se a gente queimar a língua, não tem problema. Eu toparia, o pessoal fala, vocês estão torcendo contra o Neymar. Primeiro que, se adiantasse alguma coisa, eu acho que o Neymar se deu um pouquinho bem na vida, eu tendo torcido contra ou a favor, no geral. Eu sou específico. Quando eu vejo futebol de seleções, eu quero ver bom futebol. Se entregar bons jogos, ok. O meu time eu quero que ganhe. A seleção eu quero que jogue bem. Porque a seleção, por mais que hoje eu tenha até mais estrangeiros que possam vir a tirar sarro, eu não tô nem aí. Não tem problema se perder. Perder pra Argentina. A gente já ganhou muito. Eu acho que o conceito de seleção sempre foi ver o melhor futebol, né? Não é essa questão nacionalista, é segundo plano, né? A gente quer ainda mais
quando nós somos brasileiros e a gente quer ver o jogo... Isso, a característica do seu time. A característica, né? Senão não faz sentido. Eu não quero, eu quero ganhar tendo o Ronaldo, eu quero ganhar tendo o Romário, eu quero ganhar tendo um bom futebol. Não é que não queira ganhar. Ele tentou procurar um nome atual e não achou nenhum. Não, o nome atual... Fala do Thiago Silva, ele fala. Exato. O Thiago Silva não vai, não. Talvez, agora vamos ver pra Europa. Tem chance. Não é campeonato de Masters, Neymar, Thiago Silva, são 10 anos quase de separação, Casimiro. Mas Casimiro, dá até um certo arrepio ali. Adriano dá aquela aquecida. Sabe o que me deu arrepio? O que me deu arrepio foi ver o Marquinhos contra o Flamengo e pensar na seleção brasileira. Pois é. Né? Acho que não teve ninguém que acompanha a seleção brasileira com algum carinho ainda que não olhou para aquele jogo e falou, nossa... Volta Fabrício Bruno. Também eu não acho que chega a esse ponto. Não chega. Mas não chegou a tanto. Não chegou a tanto. Não, mas sabe, vem aquele pensamento que urge assim, a necessidade de uma... Por que ele é titular absoluto da seleção, né? É complicado. Hoje, o único zagueiro brasileiro hoje que eu vejo como um zagueiro de alto nível é o Magalhães. O resto eu não enxergo nenhum. Sinceramente, nenhum. Eu acho de bom nível, eu acho o Marquinhos até um bom nível, mas não é confiável. Não, eu digo alto nível mesmo, só o Magalhães, não vejo nenhum. Tá aí, tá assistindo um pouco futebol europeu. Não, brincadeira. Que vocês, vou começar pelo lado negativo, vou terminar no alto astral, jogar o clima lá pra cima, né? Decepção de 2025 no futebol. Vamos começar falando futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Vamos falar de futebol brasileiro? A minha decepção foi o Fortaleza, porque eu acho que um trabalho que... Quando os dirigentes e os clubes fazem um trabalho que você acha que é bem feito, né, você quer ver recompensado. E quando o Fortaleza cai... Pra mim é tipo, poxa, mas eles fizeram tudo que eles podiam fazer e deu errado, né? Então é uma decepção até um pouquinho pessoal. Eu não sou torcedor do Fortaleza, claro, mas eu gosto de ver qualquer clube que faça um bom trabalho e ainda mais com recursos limitados, eu gosto de ver, porque acho que mostra o caminho para o futebol brasileiro ser mais competitivo, né? Eu quero ver o futebol brasileiro e acho que a grande graça do futebol brasileiro é essa imprevisibilidade e esse material que a gente tem para trabalhar. Se vocês começam a surgir grandes polos estáveis fora do centro, Rio, São Paulo, sul-sudeste, né? Você vai... Cresce, né? A qualidade do futebol Sim. cresce, porque você vai começar a pegar o cara que está lá no interior do Ceará, você vai pegar o talento, pescar talento de outros lugares, então você só soma, você só cresce, né? E o campeonato cresce e o produto cresce, e o que todo mundo quer ver é um produto melhor. Né? Eu acho que independente de se você torce pro Flamengo, pro Palmeiras, você quer ver um produto melhor, mesmo que você queira ganhar, senão você começa a perder a graça. Você pensa na Libertadores hoje, né? É muito bom ver o Fluminense, o Botafogo, o torcedor carioca tem... é um campeonato Sim. carioca das Américas. Mas você começa a pensar assim, muito bom, o torcedor vai comemorar o título, mas no ano que vem você olha e são os mesmos clubes, né? Vai estar lá o Flamengo como favorito absoluto, né? O Palmeiras. Vai estar o Palmeiras provavelmente também como favorito, vai ter algum outro clube brasileiro que vai fazer um bom investimento, seja lá ele o Fluminense, o Atlético, o Cruzeiro, até o Corinthians, e vai fazer um bom investimento e vai ter aquele ano bom, né? E o River, e o Boca, né? E os outros países da América do Sul, né? O Peñarol, você vê um jogo contra o Peñarol hoje em dia e é como se você estivesse jogando contra o Bangu,
contra enfrentar o Racing do Uruguai é a mesma coisa que enfrentar o Penharol. Você olha e fala assim, isso não é bom, né? Isso não é bom pro futebol. Então, mesmo que você seja torcedor do Flamengo, do Palmeiras, você comemora a fase, mas você quer que a Libertadores valha, né? E outra coisa, né? Eu acho interessante até que você destacou do olhar, né? O trabalho do Fortaleza, porque a gente vê o Palmeiras, o Flamengo contratando jogadores renomados, jogadores de grife, e até para ter uma competitividade, o Fortaleza, ele até por estar mais próximo, ele olha o futebol do Nordeste de uma outra maneira, faz investimento que é de menor valor, mas ele consegue encontrar esses jogadores lá, um campeonato que o Palmeiras não está olhando, que o Flamengo não está olhando, né? Que os times até do Sul, em geral, eles não estão dando a devida atenção que um campeonato cearense merece, que um campeonato sergipano, um campeonato de todo ali do Nordeste merece ser olhado, e tem jogador bom por lá. Então, por isso que é importante também você ter uma... E quanto mais crescer, vão ter mais bases, vão ter mais estrutura, porque você vai pegar jogadores que não vão ter condições, ou que vai ser aquela exceção da exceção. Ou o jogador é muito fora de série, né? Ou é um jogador que tem uma força de vantagem, porque você tem que ter... Imagina o garoto com 13 anos, tá no interior vamos dizer, do Ceará, por exemplo, sem grandes condições financeiras. E aí o que ele vai fazer? Ele vai migrar para jogar futebol sem saber o que vai acontecer da vida dele depois? São escolhas muito difíceis, então você perde muito talento, principalmente jogador bom, não o craque. O craque você acha em qualquer lugar e ele vai se destacar em qualquer lugar, o craque de alto nível. Mas você vai pegar muito jogador bom, que pode ser até com um preparo, até chegar num patamar de altíssimo nível, e que você não vai captar porque não tem, né? Não tem para captar. E todos buscam das mesmas fontes. Né? O Hulk é um exemplo disso aqui, né? O Hulk é um cara que a gente foi conhecer quando já estava muito fora do Brasil e, né, e brilhou. Ninguém nem sabia quem que era o Hulk, não tinha passado por lugar nenhum. E então, para mim, o Fortaleza foi uma decepção nesse ano, né? O que o Rodrigo coloca como decepção? Tem bastante coisa. Acho que eu estava tentando pensar aqui, mas eu tenho muitos empates. Muitos empates? Ok. Não, para mim... Eu não queria usar o Palmeiras porque é uma resposta muito óbvia e eu não acho que chega a ser uma decepção. Fez uma final de Libertadores. Tudo bem que só tem um paulista nos últimos 2 anos, que para esse Palmeiras é muito pouco. Mas eu vou puxar o Internacional, que foi vergonhoso, né? Flertou com outro rebaixamento aí. Não sei se no ano que vem vai ser assim tão mais promissor o ano quanto foi esse. O Pesolano não me diz assim muita coisa. Não sei se é um treinador que vai elevar esse time do Internacional, que tem muitos jogadores velhos ali, Mercado, Alan Patrick, não sei. O Inter vai ter que mudar muito a visão dele de mercado mesmo, de trazer jogadores talvez mais jovens da América do Sul, que é o que o Vasco fez, que outros clubes têm feito. O Fortaleza mesmo fez muitos anos com o Vojvoda e esse ano com o Palermo também. O Fortaleza descobriu bons jogadores na América do Sul, tem muito jogador bom na América do Sul. E muitas vezes os clubes ficam presos vou trazer o jogador aí de 35 anos que eu conheço, ao invés de trazer um garoto que eu acho que é uma visão Aquele cara que já passou por aqui. Nossa, que história. É uma visão que está ultrapassada já faz aí, sei lá, quase uma década. Mas para mim esse ano é um Internacional. Eu não acho que eles vão ser muito melhores o ano que vem, não. Pela essa toada, pelo que eu tenho visto, não Mentira. parece. A gente vai começar o ano falando que o Internacional vai ser um dos favoritos do Brasil. Eu acho que não vai dar. Essa tá na hora de parar de falar. Eu acho que não vai dar, porque agora, como o brasileiro começa já em janeiro, eu não acho que em um mês a gente vai conseguir mudar de opinião. Acho que dessa vez o Inter não começa o brasileiro como favorito. Talvez seja dessa vez que vai, então. Talvez seja esse ano, Porque o problema é a expectativa, né? O problema é a expectativa. Os meus empates ali tinham o Internacional. Eu colocava o Internacional como uma decepção, porque não deveria ser decepção, porque ganhou o Campeonato Gaúcho, finalmente, ali, mas depois pra gente acreditar que seria um ano diferente e acabou não sendo diferente. O Grêmio é um time muito decepcionante pra mim.
mas era um trabalho que já começou a gente errado. Já apontava que era uma porcaria. O trabalho começou errado e terminou errado. O Atlético Mineiro, para mim, é uma grande decepção, porque também veio com a SAF, investimento, e vai ser isso, e vai ser aquilo, e vai de novo. É mais um clube que vai se apoiando em nomes do passado, em um veterano que faz isso, e até treinador que, não, vamos trazer aqui, vamos trazer o... Tô sem treinador. O Cuca. Exato. Pensei num nome novo. Saiu o Cuca, o São Paulo foi bem aqui, não foi? Então pronto. São Paulo, né? Sempre fica naquele mesmo ritmo, enquanto você tem um cara como o Guanais, né? Que ganha uma chance e consegue mostrar. Tem um tempo para fazer essas coisas. Eu acho que o Palmeiras, ele entra na decepção, sim, né? Porque era um ano em que o palmeirense tinha muita expectativa. Era um ano em que o Palmeiras, de novo, fez um grande investimento, cobrou muito da Leila para que colocasse dinheiro, e ela foi lá e contratou. Agora estão mais calmos, tá aqui o atacante, tá aqui o... Acho que a expectativa grande era o Mundial mesmo, e também fez um papel péssimo. Para mim, foi o pior brasileiro no Mundial. Foi. Né? O troféu dele foi o menor de todos, que foi empatar com o Porto. Né? E acabou sendo o primeiro troféu, porque olha lá, empatamos, e era um Porto horrível. O pior Porto da história, o pior Porto muito tempo que tinha. Bom, você acaba perdendo o Campeonato Paulista para o Corinthians, é eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians conquista esses 2 troféus e você não conquistou nada. Chegou na final da Libertadores basicamente porque tinha 2 times, né? O Flamengo e o Palmeiras. Fez uma boa Libertadores, mas não convenceu ali, teve até um momento de brilho, mas caiu bastante. Botafogo também é outra decepção para mim. Achava que ia ser um ano diferente, vinha daquele maravilhoso, mas, de novo, sai na loucura. Quem que vai ser o técnico? E aí contratam, vão inventar o outro. E agora, inclusive, o David, para mim, estava aí até entendendo um pouquinho mais o David. Mas pelo que parece, foi mais iniciativa dele de sair do clube do que o contrário. Porque queriam tirar o preparador físico. Exato. E aí ele falou, não, peraí, é o cara da minha confiança. Dá para ter um meio termo, mas o Botafogo é muito... Né, o que o João Textor quer. Que o Botafogo do Textor eu acho que o Palmeiras, em termos de resultados, é uma certa decepção, sim, mas o Palmeiras fez o que tem que fazer, tá competindo. Eu acho que o Palmeiras é mais decepção do mercado, pelo que investiu. Né? Aliás, Paulinho já não começa o ano jogando, né? Como eu falei do Depay, por que você contrata um jogador que é a sua grande contratação do ano? É um jogador que chega já machucado para não jogar meio ano. Né? E o Vitor Roque também foi uma aposta. Né? O Vitor Roque também deu certo. Mas depois... o Vitor Roque era um investimento mas pelo valor mais... Era uma aposta. Sim, era uma aposta, mas era uma aposta mais jovem do que o Depay. Era uma aposta melhor do que o Depay. O Palmeiras tinha mais condições de apostar. Também. Mas a grana que gastou para apostar no Vitor, já tendo apostado no Paulinho, e o Vitor Roque demora para engrenar, ainda tem demora para engatar. Ainda tem isso. Eu acho que todo o mercado do Palmeiras esse ano foi uma grande decepção. Todo. Eu acho que mesmo assim o Palmeiras conseguiu ser competitivo. Sim. Mas pelo que foi investido... É muito pouco, né? É muito pouco, principalmente pelo que... Não pelos resultados, pelo desempenho mesmo. O futebol que apresentou muito pouco. Abel foi decepcionante. Acho que eu não vou falar o Palmeiras, o Abel foi decepcionante. Sim, foi decepcionante. Mais fora do que dentro de campo ainda. Quanto ao Botafogo, o Botafogo não foi uma decepção. O Botafogo foi exatamente o que eu esperava, né? A gente falou aqui, eles começam o ano, não sabem nem quem. Então, mas quem vai investir. Decepcionante. Os jogadores que são importantes eram todos do Lyon, né? Então, é um modelo que se esgotou. Então foi um modelo que se esgotou em um ano, né? É um modelo que deu uma Libertadores pro Botafogo e que tirou o Botafogo de um buraco imenso. Mas que o Botafogo, se não prestar atenção, o buraco vem aí de novo, né? No velho estilo montanha-russa do futebol brasileiro. Quem tem a SAF como a panaceia, né? Solução de todos os males ali, tá aí o Botafogo para ser o exemplo, né? Não é porque tem um dono que a gestão é profissional. Olha o Manchester United. As SAFs são uma decepção. Safadas. Também, né? As SAFs são uma decepção, porque as SAFs tiveram seus momentos bons, né? Em 2025, que SAF prosperou? Safanov. 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 Prosperou. Ninguém pode dizer que não.
Mas só para dar uma quebrada nas risadas, acho que a gente podia falar também alguma aposta que a gente acha pro ano que vem. Eu quero algum primeiro clube... também o positivo. O positivo, O positivo, depois a gente faz uma aposta. O positivo ali para terminar bem e uma bold prediction para 2026. Tá bom, o positivo... o positivo é muito óbvio, né? Todo mundo já sabe, acho. Mira show. Não. Sim, não tem como sair. Não tem como sair. Não, Mirassol é a história Guanais, de 2025, a gente tava né? no Botafogo, aí o Guanais recusou o Botafogo corretamente, Certíssimo. Olha que o cavalo selado... Essa história do cavalo selado passou uma vez só, mentiraça. Não, vai passar coisa melhor pra ele, numa situação melhor. Me espantou um pouquinho o Danielzinho largar o Mirassol Libertadores para jogar no São Paulo nessa confusão que tá agora. Eu sei que para o jogador, obviamente financeiramente para ele, com certeza foi, sei lá quantas vezes mais do que ele ganhava no Mirassol. Não é só financeiramente, acho que ele entra no outro patamar. Quando você assina por um clube desse porte do São Paulo, você entra num outro mercado, porque a pessoa vê o Danielzinho do Mirassol, parece um jogador de time pequeno. Quando ele joga no São Paulo, mesmo que ele não vá lá muito bem, a carreira dele certamente vai durar mais anos. Ele vai passar por uns 3, 4 clubes até, mesmo que tudo dê errado, ele vai passar por 3, 4 clubes antes de... Quando a gente escrever as notas lá, contratou o Danielzinho, esse São Paulo... tem muito mais destaque do que o ex-Mirassol. Né? Promessa do Mirassol não conversa. Então acho que é uma decisão que é comum, infelizmente, e vai ser difícil para o Mirassol manter talvez boa parte. Nem o Reinaldo garante que fica lá, né? Mesmo que fique, ele já não vai ficar mais novo, né? Então acho que vai ser muito, muito, muito difícil. Pro Guanais vai ser ainda mais difícil esse ano do que foi o ano passado, porque o ano passado ele foi além das expectativas e essas expectativas eram quase nulas, né? Agora as expectativas são altas, todo mundo já sabe quem é o Mirassol, como joga o Mirassol, e os jogadores claramente vai ter ali uma dificuldade de manter a base que deu certo nesse ano com um calendário inflado. A gente viu o Fortaleza passar por isso, né? A gente falou do Fortaleza. O Fortaleza, quando foi para a Libertadores, quase foi rebaixado no Brasileirão. Não tinha capacidade para jogar esse patamar de competições ao longo do ano com consistência, né? E depois, quando cair da Libertadores, consegue ainda se recuperar, ainda com o Vojvoda. Mas é um caso que eu acho que o Mirassol tem que olhar, observar bem, né? Tem que pegar como exemplo aqui. E aquela coisa, né? Legal disputar a Libertadores, mas caiu na primeira fase e tal, tudo bem. Okay, tá bom. Não tem elenco para isso. Né? Tá ótimo ali. A sua surpresa, o seu lado positivo também fica com o Mirassol. A surpresa é o grande Mirassol, né? Aí tem alguns outros. Rapidamente, o Flamengo tem que ser ponto positivo, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão, fez um bom... ganhou do Chelsea no Mundial, embora não tenha ido muito longe. Na final, na Intercontinental, fez um bom jogo contra o PSG. Então é um Flamengo que mostrou um nível e uma consistência muito grande, mesmo não sendo, e eu falo desde o início do ano, quando todo mundo falava do Felipe Luiz como um novo Jorge Jesus, é um estilo muito mais pragmático. Mas o que a gente tem que exaltar também o que o Felipe Luiz fez, porque a defesa do Flamengo, não por nomes, mas por sistema, é muito difícil. É um time muito difícil de bater. É um time muito difícil de bater, né? Então a gente tem aí um novo Tite, talvez, mais do que um novo Jorge Jesus, né? Um cara que tem uma sabedoria, uma consistência e não é unidimensional, não é uma retranca pela retranca. Pode ser uma formação consistente, segura, mas não é uma retranca pelo retranca. Tem ali alternativas, tem visão, tem saída de bola, você vê que o time funciona. Tem construção. Tem construção do jogo, talvez que funcione um pouquinho menos ali na frente, né? Mas ainda assim é um time muito interessante. Você tem ainda falando dos positivos, né? Você tem o Cruzeiro. O Cruzeiro ninguém esperava pelo início do ano. O investimento foi absurdo, mas o investimento foi todo feito errado, basicamente, no início do ano. Praticamente nada deu certo do que eles investiram. E, de repente, eles conseguem corrigir o rumo ao longo da temporada e terminar a temporada como um dos principais clubes do Brasil, né? E
a gente não sabe como vai ser ano que vem, porque não vai ter o Leonardo Jardim, e foi ele o principal cara responsável por barrar Gabigol, por deixar... o Dudu quer sair, vai sair, né? Eu não lembro se foi já com ele Foi. No comando. Então foi ele que reformulou a reformulação do Cruzeiro e recolocou o Cruzeiro no caminho correto, né? O Fluminense, pelo Mundial que fez, principalmente, mas por ter se mantido, foi o clube que mais mostrou competitividade em várias competições diferentes, brigou por todas, né? Ao mesmo tempo não ganhou nenhuma, então é um ano que é ao mesmo tempo muito bom para o Fluminense, foi em termos de financeiramente muito bom, né? O Fluminense, que não tem o patamar de nenhum desses clubes, teve o maior faturamento justamente porque chegou longe no Mundial, chegou longe na Copa do Brasil, né? Fez uma Sul-Americana que ali eu acho que foi o grande decepção, que foi onde caiu o Renato Gaúcho, porque o Fluminense era favorito absoluto na Copa Sul-Americana e caiu para o campeão, mas mais cedo do que era esperado. Mas ele teve em todas essas frentes, conseguiu ser competitivo em todas essas frentes e teve um ano com o maior faturamento da história, mas com muitas sobras, né? Muitas sobras. Então, é um clube que, se fizer um bom trabalho, o que a gente sabe, como o Rafael falou, é uma exceção. Sim. Pode também estar aí dentre aqueles clubes que vão lutar também ano que vem, né, dentro dessa linha competitiva, e terminou com uma vaga na Libertadores, né, que é sempre o mínimo que você espera dos clubes mais competitivos. Mais competitivos. De Copa do Mundo, tem vamos só a bold prediction, que a gente vai terminar o programa. Brasil chega aonde? E um favorito, se não for o Brasil? Pô, difícil, hein? Ser campeão e onde o Brasil para. Essa nova Copa do Mundo. Difícil, não quer começar pelo Rodrigo, não. Posso até eu começar. Eu acho que o Brasil vai chegar na final, mas vai ser derrotado. Chega na final? Acho que chega na final e perde a final. Perde a final pra quem? Eu falei. Argentina. Nossa senhora, mas aí você quer matar o... Aí você... Vou dizer aqui minha bold prediction. Eu acho que a Argentina não passa das oitavas de final. Tá? O Brasil cai na semifinal. E o meu favorito... Difícil. Vou dar uma... Aqui vai ser completamente maluco, totalmente errado, tá? Mas só para a Inglaterra. A Inglaterra? Não, apostar na Inglaterra... Então, eu falei, aqui é só para eu errar. Eu acho que o Brasil chega pelo menos nas quartas de final, mas eu não acho que vai ser campeão. Eu diria que quartas de final isso depende muito do cruzamento, mas quartas ou semi... Não, eu acho que semi, tem que dizer, Massa. Cravar aqui. Cravar? É pra cravar? É pra cravar, então semifinal. Tá na hora do Brasil chegar pelo menos uma semifinal. Semifinal. A gente chegou. 2014. Eu acho que a Argentina também chega nas quartas de final. A Argentina não é mais surpresa, o Messi não fica mais novo. Eu acho que a final será entre Espanha e Inglaterra, e mais um vice para Inglaterra. Olha, já que é para apostar. Quer me provocar, tá vendo? É isso aí. Apostar na Inglaterra é loucura. Chega na final. Vai ganhar. It's coming home. Vai até a colônia para recuperar o que é. E nenhum de nós citou a França, né? Mas eu acho que a França não... A França vai estar naquele momento de ter o ciclo da guerra. Tem um grupo difícil, inclusive. Se for eliminado na primeira fase, não me surpreende. É que é difícil ser eliminado na primeira fase, porque você tem duas vezes mais chances de avançar do que de Eu acho que a França também acaba ali entre os 4 primeiros, eu acho. O problema para mim dessa França é sempre o mesmo. Coletivamente, eles têm um técnico Vou dizer mais, o Brasil elimina a França. Vingança do Ancelotti para cima do Mbappé. Eu falo assim, você tá vendo? Você acabou com o meu trabalho lá. É isso. Vai ser isso. Aliás, o Brasil desde 86 é só ferro, Então, agora é a hora. Agora é a hora. Aí tu não vai falar assim, agora vai! Vai ser nas quartas. Aí o Brasil Aliás, a França deve ser a única seleção mundial que o Brasil pega e dá aquela tremidinha é a França, né? Nenhuma outra seleção do mundo... Porque volta aquela memória, né? A Argentina... São várias, né? Então, vai ficar passando 200 vezes. 2006, 98... A Argentina, a gente respeita, mas no geral...
a gente, no geral, eles têm muito mais medo do que a gente, não tem nem comparação. As grandes mundiais, a Alemanha, apesar do 7-1, o 7-1 foi um trauma, mas a gente até lembra 2002 e a Alemanha, a gente normalmente está super tranquilo com a Alemanha, né? Até o 7-1, né? Não tem nada de ruim para lembrar Inglaterra, da Alemanha. A Inglaterra não faz mal. A Inglaterra, Escócia e Irlanda para o Brasil é a mesma coisa, né? É isso aí. Fugindo da França já tá bom. Não, a França é a seleção que o Brasil vai eliminar tremida, a França. Né? Vai eliminar a França. Vai por mim. Boa. Então a gente volta ano que vem para ver essas besteiras todas aí. Quem sabe no final do ano eu vou salvar o episódio pra gente resgatar aqui e lembrar. Massa. Prazerzaço esse ano contigo. Feliz Natal, feliz Muito ano bom novo. Aqui na Cara do Gol, encerrando o ano. Um abraço a todos que nos acompanharam também. Rodrigão. Valeu, Bellatini. Abraço e parceria ano que vem renovada aí. Tamo junto. Contrato assinado? Tá Tentar todo mundo não bater contrato assinado? Chegar na cara do gol e marcar, né? Não bater pra fora. Vamos ver. Então, vamos ver se ano que vem a gente já vai estar dentro do gol ali. Exato. Né? Tamo na cara. Valeu, Bellatini. Todo mundo com contrato renovado aqui. Voltaremos no ano que vem. Espero que vocês estejam aqui com a gente também. Deixa o seu palpite, deixa a sua previsão aí, a sua decepção, deixa o seu comentário aqui embaixo. E aquele abraço. Valeu!